Olá, shalom a todos, muita paz. Irmãos queridos, nós estamos aqui com o nosso terceiro capítulo, né? Da nossa pregação, direcionada para a Terra Santa, a nossa Israel celeste, gloriosa terra, nação escolhida por Deus. Então, como eu havia prometido na edição passada, no segundo capítulo, eu prometi que a gente daria continuidade, né? Para nós termos um pouco mais de noção da importância da nação de Israel, né? Irmãos, todos já devem ter lido, os irmãos que lê Bíblia sabem que Deus, junto com o povo de Israel, habitava numa arca, né? Uma arca em um tabernáculo. E que esse tabernáculo foi morada de Deus por 40 anos. Por mais de 40 anos foi morada de Deus. E lá na frente, quando Deus deu tranquilidade para o povo de Israel, a afronta dos inimigos, Deus deu que depois do reinado de Saul, né, que Saul foi tirado do reino porque prevalecou contra Adonai, e aí veio Davi, e Davi, já tendo sossego dos inimigos, construiu para ele um palácio, e ele ficou preocupado, assim, ele teve um pensamento: puxa vida, eu moro num palácio e Deus anda em tenda, em tabernáculo, não é justo, ele pensou. Aí ele pegou e mentalizou que ele construiria para Deus uma casa no qual Deus moraria, né? E o lugar que ele escolheu foi Jerusalém. Só que quando ele juntou todo o material para construir, né? Para construir a casa. Só que quando ele foi colocar em obra, colocar em trabalho todo o material, ele ouviu a voz do profeta Natan. Deus falou com o profeta Natan e disse: tu não construirás a casa, porque tuas mãos estão sujas de sangue. Davi foi um grande guerreiro, matou muito. Davi picava na espada de noite. Então Davi, primeiro homicídio de Davi, primeira morte e assassinato dele foi Golias, né? Ele com 12 anos de idade. Então, e ao longo da vida dele, lógico, não era um comum, ele era um guerreiro que era inspirado por Deus, que não tem lógica um homem fazer com o que ele fazia. Liderava o exército, era o rei, e ele estava à frente do exército quando ia para a batalha, era o primeiro, já com a espada na mão. Os homens via ele, fugia. A Bíblia diz que Davi, só ele, 100 homens fugiam da frente dele quando via. 100 homens via, ele corria longe, porque o homem era demais na espada. Não tem 300, os 300, não tem nada, não tem os espartanos, não tem Alexandre o Grande, não tem Aquiles, não tem ninguém que supera, que chega próximo do que foi o rei Davi. Em questão de guerra, e também, aí Deus deu direito para quem construir a casa? O filho dele, Salomão, que foi o homem que, eu diria que foi o segundo homem mais sábio que a terra já teve. Não é Platão, não é Sócrates, não é esses filósofos, né, conhecidos, Aristóteles, não é esses caras, não que são sábios. Salomão, que em sonho o Adonai, Deus, apareceu para ele e deu a escolha para ele, né? Para ele escolher o que ele pediu, o que ele quisesse. Ele podia pedir riquezas, ele podia pedir a destruição dos inimigos, ele podia pedir mulheres, ele podia pedir diversas coisas que ele poderia gozar, mas ele, com muita humildade e simplicidade, né? Salomão, filho de Davi com Batseba, inclusive foi um caso, né, que Batseba era mulher de Urias, né? Urias era o chefe do exército de Davi, e Davi cobiçou a mulher, né? Ele viu ela tomando banho, e ela era uma mulher muito formosa, então ele viu a mulher, lógico, todos os homens são sujeitos a isso, que na verdade não há homem que não peque, e ele viu a mulher do palácio dele, viu, aí pirou com a mulher é muito bonita, aí ele colocou Urias numa missão suicida, né? Então Urias foi morto na batalha e ele tomou a mulher como esposa. Só que Deus
que é um Deus justo demais, perfeito, castigou ele, né? Castigou os dois. O primeiro filho do casal morreu. E o seguinte, embora Davi tenha jejuado durante 3 dias, mesmo assim Deus não tirou dele a maldição e o primeiro filho de Davi foi morto. E o segundo filho veio a ser Salomão. E esse rapaz cresceu, né? E até tinha por outro irmão Adonias, que era o herdeiro direto, né, do trono. Mas aí, como foi da vontade de Deus, tornou-se Salomão o rei de Israel. Irmãos, então, como eu estava dizendo, apareceu para ele em sonho Adonai e fez para ele, deu para ele o pedido. Ele pediu sabedoria. E Salomão foi o rei mais sábio do Oriente. Os outros reis vinham ao seu encontro para pedir sabedoria, para pegar conselho, e traziam ouro, traziam pedras preciosas, safiras, traziam óleos cheirosos, traziam madeiras, cedro do Líbano, traziam vários tipos de tesouros, e não teve ninguém mais rico e mais sábio que Salomão em toda a terra. Salomão era grande sábio. Tem até um caso que Salomão, para ter ideia de quão grande era a sabedoria de Salomão, teve um caso nas províncias que foi o seguinte: era a mulher, a senhora e a serva dela que moravam na casa. E as duas tiveram filho na mesma época, né? Eram bebês, praticamente a mesma idade, as duas crianças. Então, veio a adoecer o filho da serva e morreu a criança. Então a serva, muito astuta e esperta, foi lá, tomou do colo da patroa, da patroa, tomou o filho do colo dela, ela estava dormindo, a serva veio e tomou o filho vivo do colo dela e botou o morto e pegou o vivo. Aí quando a patroa acordou, né? Quando a mulher, a senhora acordou, ela conheceu na hora que não era o filho dela. Esse não é o meu filho. E a serva disse: é o seu filho sim, seu filho está morto. E a serva injustamente dizendo. Aí sei que ficaram em grande bate-boca e chegou até os ouvidos do rei. Aí quando chegou no ouvido do rei, o rei foi pessoalmente resolver esse problema. Chegando lá, o rei falou. Chegou lá, estava naquela discussão, o filho é seu, não é meu, o filho é seu, aquela coisa e tal. Aí o rei pensou com ele e disse: faz o seguinte, me dá o filho vivo. Eu vou partir ele no meio aqui agora. Vai ficar metade para uma e metade para outra. Aí, na hora, a mãe verdadeira, né, a senhora disse: não, meu senhor rei, não faça isso. Se for para matar um menino e partir ao meio, que dê ele a serva. Que dê ele a serva. E a serva, pelo outro lado, a serva: não, tem que matar mesmo. Vamos dividir, porque ninguém fica com ninguém. Cada um fica com o seu pedaço e vamos matar. Então o rei, na hora, pensou. Aí, na hora, vem na cabeça dele, pega a criança, falou para os súditos, né, para os servos dele: pega a criança e dê a mulher, a mãe, a senhora, ela é a mãe verdadeira. A que disse que não era para matar, podia dar a serva. Enquanto a outra foi escorraçada e o final dela foi triste. Então, irmãos, essa é uma das grandes sabedorias de Salomão. Mas o que eu quero frisar não é isso. Quero frisar é que Salomão foi quem edificou a casa de Deus, né? Que foi o primeiro templo em Jerusalém. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa passagem, que ela tem como primeira pessoa, a primeira pessoa que narra a história, na grande maioria dela, é o Senhor Deus, que é uma profecia do livro de Reis. E Deus é o maior de todos os profetas, é o Senhor Deus. E Ele usava na terra aqueles que Ele se agradava para enviar a palavra ao povo. Porque Ele não ia vir toda vez que precisasse falar e descer na terra e falar com o povo. Não pode ser assim. Aí cadê a fé do povo? O povo não ia ter fé. Então Ele usava a palavra dele. Igual hoje, não tem instrumento maior de fé do que a Bíblia. Porque a gente não vê Deus. A gente vê e crê na palavra dele. Em breve nós veremos. Perguntas... Lembre bem, lá no Ricardo Jerusalém, no meu Orkut, na minha página Eu Quero Morar na Terra Santa, e em breve no nosso blog. Fique com Deus, um grande abraço, shalom a todos.